amigos e amigas da TV Humana. Sou Anísia Ontem, nos limites da eternidade. Esse é o meu programa. E nós estamos vendo, né, dando uma rápida visão agora na história complicadíssima do rei Davi. Esse rei, ele tinha, assim, um infortúnio atrás do outro. Então, não era fácil a sua vida, dentro do núcleo familiar, fora do núcleo familiar. Teve um filho morto pelo outro filho, um filho que estuprou a irmã, depois foi morto pelo irmão, e por fim o filho que queria e que conseguiu, né, fazer vamos dizer assim, um golpe, deu um golpe e quase conseguiu tirar o pai, que era o rei Davi, do trono. E assim que o filho morreu, como está no episódio anterior, tudo foi muito assim. Davi, ele era assim extremamente dramático, né? Ele tinha uma tendência a essas artes de drama. Então ele gritava, né? Meu filho, meu filho, meu filho. Mas daí, enfim, foi chamada a atenção por Joabe. E aí ele volta a cumprir o seu papel de rei, né? De um monarca, dentro de uma nação muito complicada, muito dividida, que é Israel, que em todos os momentos aparecia um foco de rebelião. Depois da passagem da morte do filho dele, Absalão, quando ele volta para o seu trono, para a sua governança, surgiu um homem, né, lá na cidade de Abel Bet-Maaca, da tribo de Benjamim. Essa cidade ficava dentro da tribo de Benjamim. E esse homem, ele levantou, né, um exército contra Davi, ele não aceitava Davi. E então era uma coisa assim muito, vamos dizer assim, muito perigosa, porque e se as outras tribos aderissem, aí as coisas ficariam muito complicadas. Então o Joabe, ele vai passando de tribo em tribo, vai, vamos dizer assim, levando, né, um certo grau até de ameaça e pegando homens para aumentar o seu contingente. E assim ele vai aumentando aqueles que iam até essa cidade chamada Abel-Bet-Maaca. Quando eles chegaram lá, eles sitiaram a cidade e derrubaram os muros, e eles viram que não ia ter solução. A cidade ia ser devastada e assim, o número de combatentes lá fora era muito superior à população da cidade. E o rebelde estava lá, né? Esse rebelde se chamava Sebá, e ele estava lá. Aí uma mulher foi lá, depois dos muros derrubados, essa mulher vai e fala com Joabe se eles entregassem a cabeça de Sebá, se a cidade seria poupada. Aí Joabe falou que sim. E não demorou muito, a cabeça foi jogada, né, pelo muro. E aí, então, apaziguou. Será? Vamos dizer assim, novas tentações estavam ali batendo a porta desse rei completamente atormentado por N problemas que surgiam. Ele conseguiu fazer, né, um ministério, ele montou uma pasta ministerial. E acredito que foi bem maior, né, do que o seu pai. Então, ele tinha lá, né, um general dos exércitos, que era o Joabe, que era primo dele. Tinha o Benaia, que era capitão da guarda pessoal.
que também era de extrema confiança. Tinha o Adorão, que era o administrador dos impostos. Tinha Josafá, que era chanceler, ou seja, né, ele era o representante quando o rei não podia ir em alguma recepção, alguma celebração em outro país, então era o Josafá que ia. Então nós podemos dizer que era um vice de Davi. Tinha Seva, o escrivão, e Zadok e Abiatar, que eram aqueles sacerdotes que ficaram com ele quando ele estava fugindo do filho Absalão. Essa paz, essa trégua que teve, né, foi muito pequeno tempo. Tudo estava transcorrendo bem, até que, isso está registrado no livro de 1 Crônicas, todo o capítulo 21 é dedicado a esse assunto. E eu acho esse capítulo muito importante. No livro de Reis, que também relata essa trajetória do rei Davi, não tem essa passagem bem aberta, bem ampliada. Assim eu vou ter que dar também um recuo no tempo e voltar lá atrás dos nossos colonizadores, onde, né, que nós sabemos que eles estiveram aqui, provavelmente muitos deles ainda estão. Então, esses colonizadores tinham 2 clãs. O clã, vamos dizer assim, o clã que queria um planeta justo, um planeta organizado, um planeta, vamos dizer assim, consciente, e outro, que seria o adversário desse, que queria dominação, que queria a escravização do ser humano. Então, esses 2 clãs, eles sempre estavam brigando. E assim, dando nome, né, a esses personagens, nós temos, de um lado, Enlil lutando pela civilização humana, implantando a justiça, mas não a justiça de vingança, a justiça, a retidão, né, a moral, a ética. O lema era: não faça o que não querem que te faça. Ou melhor, né, faça pro outro aquilo que você quer que faça para você. Então essa era a visão de Enlil. E se essa máxima, né, vamos dizer assim, esse mandamento, se ele fosse realmente implementado, a Terra seria outro mundo. Nós teríamos hoje uma população muito evoluída em todos os setores, não só, né, na moralidade, na espiritualidade, na tecnologia. Nós teríamos uma mente muito mais expandida, nós poderíamos usar muito melhor as nossas faculdades, né, que muitos dizem que são as nossas virtudes, e evidentemente que tudo aquilo que hoje abominamos, né, como defeito moral, nós não teríamos. Mas enfim, esse outro adversário, ele não visava isso, ele visava realmente a escravatura da humanidade. O homem tinha que trabalhar para ele, né? E esse antagônico, que se chamava Marduk, ele tinha assim uma sede muito grande, principalmente do povo judeu. Muitas pessoas talvez se choquem quando ouvem isso, quando eu falo, mas está tudo registrado. É uma questão só de ligar os pontos da história da humanidade. E aí nós vamos fazendo esse paralelo, que está tudo também registrado aqui. Então, lá em 1 Crônicas, só dando um preâmbulo antes. Então, Davi, ele era do clã de Enlil.
do jeito dele. Mas Enlil, ele era um instrumento de Enlil. E evidentemente que ele tinha uma capacidade muito grande de dominar, digamos assim, né? De ser rei, como rei. E aí, o Senhor de Israel, que não é outro senão o próprio Enlil, com outro nome, então ele dava as dicas, dava as orientações através dos profetas e muitas vezes ele mesmo também recebia, né, umas orientações cara a cara. Então é isso que nós vamos ver agora, né? Quando ele, depois que passou tudo isso, toda essa uma paulada atrás da outra, ele estava tranquilo, só que ele conseguiu uma estabilidade, ele já estava com uma idade avançada. E uma coisa bem interessante, nós vamos falar, eu chegarei até, né, Jesus, e Jesus, ele nunca prometeu a imortalidade. Isso nunca fez parte das promessas de Jesus. Uma das promessas de Jesus, que eu acho assim que é muito clara, é que cada um tome a sua cruz e que o siga. E esse antagônico, esse outro governo paralelo, ele prometia a imortalidade, tanto que no Egito, os faraós, eles eram sepultados com todos os seus bens, com tudo aquilo que eles precisavam, porque eles achavam que eles iam retornar muito rapidamente, novamente, à vida terrena. E isso fez com que, né, vamos dizer, o sistema de mumificação tivesse, né, um aperfeiçoamento muito grande, que até hoje nós encontramos em museus, né, no mundo afora, múmias. E, na verdade, eles estavam esperando a imortalidade, ou seja, viver intensamente num corpo carnal até perder de vista. E essa promessa, ela era um pouquinho maldosa, porque ele não podia trazer a imortalidade como eles entendiam. Hoje ainda nós temos um pouco dessa ideologia, né? Quando nós vemos pessoas, sem crítica nenhuma, que acreditam, né, que haverá um dia um arrebatamento, ou seja, né? O Senhor vem buscar, todo mundo vai se levantando. Tem até adesivos nos carros, né? Cuidado, se esse carro estiver desgovernado, é porque o motorista foi arrebatado. Então, criou-se uma fantasia a respeito dessa imortalidade. Porque é muito mais fácil nós acreditarmos, né, que tudo se resolve agora, nesse curto espaço de tempo que nós percebemos que está cada vez mais curto. Não é que nós temos muito mais atividades, mas o tempo está mais curto. Então, quando Davi estava nessa, vamos dizer assim, né, nessa fase tão boa, ele percebeu que ele estava velho e que ele tinha pouco tempo para desfrutar de um reinado tranquilo. Ele já tinha tido todos os filhos dele, já estava tudo, né, bem encaminhado. E aí o que acontece? Ele, naquele sentimento, naquele medo, né? Logo eu vou morrer, logo agora que a coisa estava ficando boa, logo agora que eu consegui limpar o meu caminho, tirei todos aqueles que poderiam trazer para mim um dissabor. Então ele vai fazer o seguinte, né? Ele vai receber uma proposta, na verdade. Então, tá no livro de Crônicas, capítulo 21. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi
a numerar a Israel. Muito simples. Então, quem é Satanás? Satanás é exatamente o adversário. O adversário que luta e que briga e queria o quê? Tudo que era do outro lado, de Enlil, ou do Senhor de Israel. E ele, então, vai lá e instiga Davi a fazer uma contagem de todo Israel e dar o povo para ele. Então, aqui na sequência, assim, né? Depois desse acordo que não está registrado, mas que houve, porque aqui Satanás se levantou, né? Contra Israel. E então Davi aceitou a proposta do adversário, né? Do Marduk, e disse, né, a Moabe e todos os maiorais do povo, ou seja, a classe dominante, né, aquela classe de anciãos e príncipes, enfim. Então ele falou para Joabe contar todo Israel, né, todinha. E Joabe, então, ele sabia com mais profundidade o que estava acontecendo, né? Então, Joabe adverte, olha, o que o Senhor está fazendo vai acrescentar muito mal ao seu povo, né? Quantas vezes mais males se abaterão sobre Israel. Ele fala assim, não são todos todos servos do meu Senhor? Por que procura isso, meu Senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Ou seja, isso seria uma grave desobediência ao Senhor de Israel. E o pior, o povo todo estaria envolvido nesse engodo, nessa promessa. E assim, então, né, ele falou, olha, vai e conte. Então, Joabe, né, contou. E ele ficou muito tempo contando. Me parece que lá no livro de Reis, a informação é que ele ficou, se não me falha a memória, 2 anos contando esse povo de Israel. E aí ele veio com o censo, né? Então ele disse que o povo de Israel somava 1.100.000 homens, né? Dos que arrancavam a espada, ou seja, homens para a luta. E de Judá tinha 460.000 homens também, vamos dizer assim, em idade de militar, que poderia fazer a luta. Mas aí ele não contou 2 tribos, que é justamente Levi, porque Levi não tinha tribo, na verdade. Levi tinha homens, mas que cuidavam do templo, mas era também uma população bem grande, né? E ele também não contou Benjamim, que era pequenininho, que era menor, né? Benjamim fica ao norte, acho que, de Jerusalém, né? E aí veio uma reação do Senhor, né? Porque aqui diz assim que esse negócio não foi bem visto pelo Senhor de Israel. Então, Davi ficou completamente amedrontado porque ele caiu em si, ele foi advertido pelo profeta, né? Que se chamava Gade, que veio e trouxe para ele, né, que ele estava em falta, e falta grave contra o Senhor, né? E ele tinha 3 alternativas, vamos dizer assim, pela atitude dele e pela bondade, né? Ele ia ter 3 alternativas para atenuar a grave falta que ele tinha feito. E aí ele veio assim muito, ficou apavorado, né? E o Gade falou para ele, você vai ter que escolher entre 3 anos de fome ou 3 meses
que te consuma diante dos teus inimigos, e assim, né, que te consuma mesmo, os inimigos iam perseguir com espada para matá-lo, né? Ou ainda, 3 dias, a espada do Senhor espalhará uma peste, né, na terra, ou seja, em Israel. E aí Davi ficou extremamente desesperado, porque as 3 alternativas não eram nada boas. Então ele falou: eu estou em grande angústia, que caia só sobre mim, né, vamos dizer assim, esse castigo, né, porque ele não achava justo a população, de alguma forma, perecer nas mãos, né, de tudo que ia acontecer. Então, falou, mas você tem que escolher uma das 3 alternativas. E aí ele analisou bem, então ele achou que 3 dias de peste seria menos prejudicial do que 3 anos, né, de fome e tudo mais. Então ele ficou com a última alternativa, que era a peste em Israel, né? Morreram, através dessa peste, 70 mil homens, né, que estavam prontos para a guerra ou para ser, né, levados lá pro adversário do Senhor de Israel. E aí foi aquela angústia, né? Aquela angústia, foi aquela tristeza. E também, né, através de Gade, ele foi avisado que ele teria que ir até um determinado lugar, que não é outro lugar senão o Monte Sião, ou então o Monte Moriá, que ele fosse até lá. Só que lá morava já esse monte aí, que era famoso desde o tempo de Abraão. Então esse monte já tinha dono, né? Morava lá um senhor chamado Araúna, que tinha 2 filhos, e eles tinham plantação, se não me falha a memória, de milho. E eles estavam lá, era uma fazenda, né? E aí então ele falou que era para Davi chegar, conversar com o dono da propriedade, e que lá ele ia aparecer para falar pessoalmente com Davi. E aí quando esse Araúna, ou Ornã, como lá em Reis está escrito Araúna, e aqui em Crônicas é Ornã, mas é o mesmo nome, é o mesmo significado, né? Aí ele diz assim, né, para esse, quando Araúna viu, né, chegando toda aquela, vamos dizer, a movimentação, né, ali do rei, ele ficou meio assustado. Ele falou: e agora? O que será que vai acontecer? E aqui, né, nessa parte aqui, diz que quando ele levantou os olhos, né, ele viu o mensageiro, ou vigilante do Senhor, né, que estava entre a terra e o céu, com uma espada desembainhada em sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi, os anciãos cobertos de saco, porque era a maneira de expressar o luto, de expressar o sofrimento, né? Eles se prostraram e se ajoelharam. Então aí nós vemos que esses que são considerados anjos, que são considerados, aqui fala anjo, né? Mas na verdade, nas escrituras mais antigas, eles eram chamados vigilantes ou mensageiros, né? Então eles se prostraram. E aí esse senhor, ou esse mensageiro, esse vigilante, aí falou que ele realmente fez muito mal em contar o povo, contar, né, fazer o censo daquele povo.
ele também vai falando assim, ele diz assim, que ele pecou, e que ele então queria, vamos dizer assim, uma remissão desse erro que ele fez. Bom, aí ele tá indo lá, como eu falei, para essa fazenda do Araúna, que era um monte, Sinai ou Moriá, e então o mensageiro conversou com o profeta Gade, né, e falou, né, que Davi subisse até lá em cima do monte. E quando Araúna virou e viu aquele mensageiro, é lógico que ele estranhou, porque ele tinha características diferentes, né, do que nós humanos da terra. Então ele ficou com muito medo. E os dois filhos de Araúna, deram no pé, porque eles ficaram realmente completamente mortos de medo, porque primeiro, o rei foi lá na casa deles, e segundo, de repente aparece um ser diferente. Então, só ficou Araúna. E aí, Davi falou para Araúna, me fala o preço da tua propriedade que eu vou te pagar. E aí Araúna, vendo tudo aquilo, falou, não, fica tranquilo, fica com ele, eu dou, né? Aí Davi não aceitou, e ele falou, não, porque se você me der, não é a mesma coisa que eu comprar. Aí ele aceitou, né, depois desse argumento, e foi muito dinheiro que o Davi pagou. Diz aqui que ele pagou para aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Se fosse de prata, já era muito dinheiro. Agora, sendo de ouro, é muito mais dinheiro, né? É uma fortuna. E aí, então, pacienciosamente, Davi ali vai fazer um altar, vai oferecer, né, os holocaustos pacíficos, e aí ele, né, com essa conexão com o Senhor, então vem um fogo do céu e consome o holocausto, e enfim, né? E aí nessa passagem eu acho bem interessante, porque vai mostrar realmente que os colonizadores, eles estavam em dois polos, um lutando para a implantação de uma sociedade humana justa, e outro para uma sociedade aonde fosse escravizado, né? Então, aconteceu essa passagenzinha. Então Davi, ele vai ter, né, um outro procedimento, depois de tantas mortes, ele vai ficar aborrecido, enfim. Mas, com certeza, não iria mais fazer aliança com aquele que seria o principal, né, antagonista do plano que tinha que ser implantado na Terra. Aí vai continuando, né, a sua vida ali, depois daquelas 70 mil mortes, sobreveio uma seca muito grande na região. E essa seca durou 3 anos, e aí, segundo falaram para Davi, isso se devia ao fato, né, de Saul, olha, do primeiro rei lá atrás, né, que passou ali por uma cidade chamada Gibeão e matou gibeonitas, matou homens, porque talvez ofereceram resistência, coisa assim. E aí, Davi, essa região ficava um pouco ao sul ali de Jerusalém. E Davi sabia que ali tinha um calcanharzinho de Aquiles, era uma fraqueza. E tinha outros calcanharzinhos também, calcanharezinhos, né? Que também poderiam, de repente, atrapalhar.
Então Davi foi lá, perguntou, né, para o representante, que eu acredito que seria assim, tipo de um governador ou até de um rei, né, o que eles queriam para compensar a violência usada por Saul lá atrás, né? Ainda falou, podem pedir com qualquer coisa que eles seriam atendidos com satisfação por ele, né? E os homens, então, os representantes do povo, falaram, ó, nós não queremos ouro, nós não queremos prata, mas queremos a cabeça de 7 descendentes de Saul. Bom, se nós analisarmos novamente, né, então Davi, visando a política da boa vizinhança, falou, né, que tinha que fazer então esse ato diplomático, né? E aí eles começaram também a reclamar com Saul, que eles foram assolados, que Saul, no tempo de Saul, eles foram assolados, né? E então Davi lembrou muito, eu digo assim, muito acertadamente, ele lembrou que realmente Saul ainda tinha descendentes na parte do norte de Israel. E que mais cedo ou mais tarde eles também iriam reivindicar o lugar. Já tinha lá, né, tido um que era o filho, né, de Jonatas, que tinha problema nos pés, e aí ele falou, bom, tudo bem, né, e ele foi até onde moravam esses descendentes de Saul, que na verdade, quando Saul morreu, ele morreu com os filhos da Ainoã, que era a sua primeira esposa, e a sua segunda esposa, que também era chamada de concubina, mas que tinha o valor também de princesa. Ela tinha 2 filhos, que não morreram porque talvez fossem pequenos, né? Então, um se chamava Armoni e outro Mefibosete. Não confundir com Isbosete, que era o protegido, né? Que era filho de Jonatas. Esses são os irmãos de Jonatas, né? E também pegou 5 filhos da irmã da sua primeira esposa, né? Mical, aquela que não gostava dele. Ela tinha também uma irmã que era casada e ela teve 5 filhos. Então, se a gente fizer as contas, né? 5 filhos que seriam netos de Saul e os 2 filhos diretos de Saul. Então, eram as 7 cabeças que eles queriam, os gibeonitas, né? E aí, então, por ordem, lógico, do rei, os 7 foram enforcados e bem na época onde eles estavam fazendo a cega da cevada. E isso, né, lógico, foi uma coisa assim, brutal. A rispa, que era, vamos dizer assim, uma avó, né, dos netos de Saul, ela ficou extremamente desesperada, né, com os 7 corpos ali no meio da plantação de cevada onde eles estavam fazendo a colheita. Então ela ficou lá, ela se colocou os panos de luto e ela ficou lá, né, afastando os animais predadores e também as aves que vinham ali, né, para, sei lá, né, para consumir o material ali, o corpo que estava em decomposição, os corpos em decomposição, né? E então, como eu falei, essa atitude foi uma atitude diplomática com o pessoal de Gibeão, né? Porque eles estavam muito perto da sua base ali em Jerusalém. E aí, quando ele soube do trabalho de Rispa, porque ela cobriu todo, ela parou de, lógico, né, de fazer a colheita e cobriu toda a plantação, ela cobriu, né? E quando Davi
ficou sabendo do que ela estava fazendo, ele foi lá e pegou os corpos e foi lá, né, muito benemerente, e colocou os corpos juntamente aonde estava Jonatas, Saul e os outros filhos que já tinham morrido naquela guerra, naquela batalha lá, né? E então, assim, né? Então Davi nunca teve uma tranquilidade, uma serenidade em todo o seu tempo de monarca, que ainda não acabou. E no próximo episódio nós estaremos juntos, continuando essa aventura muito, muito, muito interessante. Por que não dizer uma aventura louca desse grande rei que foi Davi. Até lá, e peço também que acompanhem-nos nas nossas redes sociais, que compartilhem a nossa TV Humana para todos aqueles que querem ter uma informação. A nossa grade de programas é muito variada, então vocês vão encontrar tudo aquilo que vocês procurarem na nossa grade de programação. Agradeço e até a próxima!